Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Tássius Veloso gravou o comentário de hoje, mas ele vai falar da mais nova polêmica no meio digital. Felca é alvo de ameaças e protestos depois da proibição de chat em jogo infantil. E aí, Débora, boa noite pra você, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes da CBN, tudo bem? Olha, a história de hoje é uma daquelas que a gente só acredita vendo e quando vê, não acredita. Existe uma plataforma digital chamada Roblox. Ela funciona como um ambiente 3D, onde as pessoas podem circular, e dentro dela existem experiências, que na realidade são como joguinhos digitais. E o Roblox, ele é muito utilizado por crianças e adolescentes. Acontece que eles decidiram mudar as regras de interatividade dentro da plataforma e começaram a bloquear o uso da ferramenta de chat, ou seja, a conversa aberta entre os usuários menores de idade. E estes usuários estão furiosos. Eles iniciaram o que já ganhou o apelido nas redes sociais de Revolta do Roblox. Já que não dá para falar, não dá para escrever dentro da plataforma, os bonequinhos, os avatares desses usuários começaram a carregar placas, e nessas placas estão demandas que esse público considera muito genuínas. Demandas como a revolta do chat, ou queremos nosso chat de volta. E algumas situações até cômicas, como a seguinte placa que eu vou ler para vocês. Injusto pessoas inocentes perderem o chat. Ou então, queremos chat, somos crianças, mas somos seres humanos. E eu estou repetindo aqui exatamente como escreveram. Agora, o contexto de fundo dessa história é um contexto muito importante. No mundo inteiro, os países estão tentando determinar formas de proteger esse público mais jovem que está exposto às intempéries da internet, aos perigos da internet, mas existe uma grande dificuldade para fazer isso, já que a internet é um ambiente aberto. E para chegar numa solução com um ambiente mais seguro, o Roblox decidiu que cortaria essas funcionalidades e começaria a utilizar a verificação de idade. Então, se você tem determinada idade mais alta, digamos assim, até dá para utilizar todas as ferramentas de interatividade. Mas se não tem, acaba ficando sem algumas delas. Sobrou até para o Felca. Vocês devem se lembrar que em 2025 o influenciador publicou um vídeo, na realidade uma verdadeira denúncia, expondo o fenômeno da adultização na internet, quando pais, mães, enfim, responsáveis publicam conteúdo sobre menores de idade, ou seja, meninos e meninas, tendo gestos, tendo atitudes estimuladas por eles normalmente e que seriam de pessoas mais velhas. Isso criou uma discussão gigantesca aqui no Brasil, passou a lei que ficou conhecida como Lei Felca para proteger este público. Agora, este movimento, volto a dizer, não é só aqui, ele está acontecendo em outras localidades. Ao que me parece, essa manifestação digital, chamemos assim, ela não deve durar muito tempo. Esse público deve se cansar e se acostumar com essas restrições, e eu não acredito que o Roblox vá mexer em algo que trabalharam para entender como funcionava, trabalharam para implementar, calcularam os riscos de sofrerem essas críticas e manifestações e ao mesmo tempo os benefícios, principalmente sob o olhar dos pais, mães e responsáveis, os benefícios da proteção desse público que fica mais exposto, que às vezes não tem tanto discernimento e sofre com assédio de pessoas mais velhas. No ano passado, o Roblox foi processado nos Estados Unidos justamente por isso, porque adultos estavam entrando em contato com crianças e isso é inadmissível. De toda forma, seguiremos acompanhando o assunto. Se tivermos novidades sobre o Roblox, sobre essa revolta aí, a gente conta aqui no nosso Dia a Dia Digital. E tem mais placas de protesto aqui, ó. Afasta de nós com I esse cálice, pai. Referência a Chico Buarque, gostei da referência. Uma outra, quero injustiça. Na verdade, quer justiça, né?
O outro, não tem chat? Que usem as placas. Ainda tem aqui um justiça pela gente, justiça com 2 S's. Crianças, não se revoltem, isso é pro bem de vocês. Esperem ter a idade para acessar o chat. Ô, gente, é pra proteção deles, né? Mas dá pra entender a revolta das crianças, querer jogar com os amigos, né? Mas como diria toda mãe, gente, aquela frase, toda mãe fala, é pro seu bem. Exatamente. Intervalo, fica com notícias da cidade.